se é tomando 99% das suas decisões favoráveis ao Lula e desfavoráveis ao Bolsonaro. Foi assim durante toda a campanha, né? O Lula pediu censura a ele próprio, né? Declarações antigas e vídeos antigos do Lula, ele pediu, não, isso aí não pode ser uma... O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar para viver sem mimimi no lugar do Jornal Nacional. As notícias que a Globo não fala. É censura, né? O que está estabelecido agora é que a censura é oficial. Não precisa mais de ordem judicial para retirada de conteúdo das redes sociais. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, admitiu um ato falho, mas deixou sair. E aí tentaram dar uma corrigida, vamos ver o vídeo. Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Here I come. A censura. Ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão. Ô Max, e a gente estava falando sobre isso porque, bom, criaram uma arma de censura pesada, mas eles vão ter que encontrar um jeito de impedir que os seus opositores, né, o outro lado, também use essas armas. Porque o que a gente vai acabar tendo são exércitos montados tanto de um lado quanto de outro, infelizmente, para ficar retirando conteúdo dos adversários, né? Sim. E aí você vai ter, dos dois lados, grupos agindo dessa forma. Não precisa mais de ordem judicial, é uma questão de mandar uma ordem, uma notificação, uma ordem extrajudicial e eles vão ser obrigados a tirar, e aí depois vamos discutir, né? A gente vai viver uma situação muito estranha, e a minha conversa com o Max hoje cedo foi exatamente sobre isso. Qual a estratégia que eles vão conseguir montar para que essa arma que eles criaram, que eles estão criando, seja usada só a seu favor? Pois é, porque do jeito que eles estão colocando é o seguinte, você viu uma postagem e se sentiu ofendido. Ou considerou que é uma mentira. Porque eles não estão colocando assim uma postagem direcionada a você. Você pode se sentir ofendido. Discurso de ódio, né? Não, olha, isso aqui me ofendeu. Essas palavras aqui que foram utilizadas, essas críticas, e aí faz a notificação extrajudicial. Em princípio, a plataforma vai ter que tirar, senão ela pode receber uma multa aí por dia que ela não tira essa postagem desde o momento que ela recebeu essa notificação extrajudicial. É claro que eles querem fazer isso para quê? Para evitar o problema que o Alexandre de Moraes está tendo, porque o Alexandre de Moraes atuou à revelia da lei. A lei diz que é só com ordem judicial, e ele ficava ali, porque a ordem judicial ela tem que dizer a postagem, tem que dizer o motivo, ela tem que ser comunicada ao outro lado, para dar oportunidade para o outro lado se defender, né? Mas o Alexandre de Moraes acha que isso é um processo muito lento, demorado, não, tem que ser mais rápido. É óbvio, né? O censurador ele quer rapidez na censura. Então ele achava isso ruim. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer exatamente isso que eles estão propondo agora via STF, que não é a via correta, né? Isso, eles estão basicamente anulando uma lei e criando outra, tá? Então isso é completamente ativismo judiciário. Isso, se fosse para ser feito, teria que ser feito via Congresso, mas eles sabem que não há maioria no Congresso para aprovar um absurdo como esse, né? Então, novamente, a ditadura do judiciário se fazendo presente no Brasil. E aí, então, qual que é a questão do Alexandre de Moraes? É que ele quer justificar as ações pretéritas dele.
tá? E aí você pode perguntar, mas não retroaja, mas no Brasil, no novo Brasil da ditadura do judiciário, esqueça, né? Qualquer coisa é motivo para justificar. Eles fazem até sem ter a lei, quanto mais agora que eles já estão fazendo essa decisão. Então, tem essa coisa de oficializar esse modus operandi do Alexandre de Moraes, que agora não vai precisar nem ser ele. Ele pode montar uma equipe, né? E outras pessoas fazem ali a notificação para tirar o conteúdo que ele quer. E a plataforma vai simplesmente ter que obedecer. Então é o sonho do Alexandre de Moraes concretizado, né? Essa decisão que agora já tem maioria no STF. Aí entra essa questão que o Lacombe falou, que é o que eles estão preocupados. Por quê? Porque isso é uma faca de dois gumes, né? Você pode tanto ter esse poder, mas ao mesmo tempo você está dando poder para que a direita faça a mesma coisa, né? Organize lá grupos para olhar postagens de esquerda e mandar notificações para que elas sejam retiradas. E aí vai virar o Deus ainda que não acuda. seja o comportamento usual dos conservadores, né? Porque quem quer calar o outro lado nunca foram os conservadores, né? Esse é um movimento e é um comportamento mas eles sempre dos vão, comunistas. mas dos eles socialistas. sempre vão nos olhar com a regra deles, né? com a régua deles. Então eles vão ter medo de que isso aconteça. Então aí fica a questão, qual que é o critério? A questão do critério é que é fundamental. Na prática, ele... Fala, amigos do canal. Passando só para te lembrar de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no Pavê News, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais bombásticas da semana. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Eles vão dar um jeito de que só a esquerda possa utilizar isso, tá? Na prática eu tenho certeza. Como eles vão fazer, eu fico até meio curioso e até meio receoso, porque a perspectiva não é boa não. Como disse a Camila Villani aqui no chat, e ela chamou atenção para o que disse o Luiz Roberto Barroso. Ele falou em debate eleitoral. Veio ali com uma hipótese, mas citando debate eleitoral e falando em censura. Então a Camila escreveu debate eleitoral, ou seja, tudo isso é sobre as eleições. Não teremos eleições, ou teremos mais uma vez, Camila, eleições com um processo todo desequilibrado, né? Como a gente teve já em 2022, né? Falei disso ontem aqui, com TSE tomando 99% das suas decisões favoráveis ao Lula e desfavoráveis ao Bolsonaro. Foi assim durante toda a campanha, né? O Lula pediu censura a ele próprio, né? Declarações antigas e vídeos antigos do Lula, ele pediu, não, isso aí não pode ser mostrado. Quer dizer, o cara, ele próprio se censurou porque entendia que o seu comportamento, que é sabido de todos, que tem um mínimo de informação, poderia prejudicá-lo nas eleições, né? E o TSE agiu como um cúmplice ali da oposição ao Bolsonaro. E aí, Alan, essa fala do Barroso se entregou ali? Eles vão cada vez mais abandonar um pouco algumas palavrinhas que eram utilizadas e daqui a pouco eles vão começar a fazer essa interpretação da censura do bem, né? Assim como a Miriam Leitão falou assim, entenda porque nem todo aumento de impostos é ruim. É a nossa próxima pauta. Eles no início, eles falam assim, não é aumento, né? Sabe, no início eles usam o quê? Eles usam as palavras que podem amenizar. E essas palavras vão ganhando corpo e ninguém fala nada. Quando eu falo ninguém fala nada, eu tô dizendo o seguinte, a classe falante não se aterroriza com as barbaridades que são ditas. Eu acho que qualquer pessoa que chega em rede nacional e fala assim, olha, eu preciso dizer para vocês que a melhor coisa a se fazer é copiar o comportamento dos elefantes brancos voadores que têm chifres de unicórnio que estão sobrevoando no subsolo da Terra. Sabe, as coisas não se conectam e qualquer pessoa vai falar assim, interditem esse cara é maluco. Mas se você fala o que o Lula está fazendo, que é a mesma coisa, né? Você inventar um monte de pequenas verdades, por exemplo, chifre, existe. Existe elefante? Existe. Existe elefante branco? Existe. Existe animais que voam? Existem. Você vai juntando todas essas peças e monta um ente de razão, né, que a gente chama, né? Você cria um troço imaginário que não dá nem para
consegue imaginar um elefante branco, um chifre de unicórnio que voa na parte subterrânea da Terra? Sabe, a coisa fica tão difícil de imaginar que vai dando aquele tilt, sabe? O cérebro vai... Que é a mesma coisa que as propostas do Lula, as propostas do PT, as propostas do STF. Nada tem pé em cabeça. Você vai ouvindo e vai falar assim, mas peraí, censura, não é censura. Ah, não, na verdade, é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Lembra do PT fala, não, o negócio das blusinhas? Não é você que vai pagar, não. O Paulo disse aqui, ó, não é aumento de impostos, é desredução. Desredução, o despiora. O despiorou. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.